Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 agradecimentos. Um à organização, à Telebrasil, pelo evento, acho que foi muito legal, né? Aprendemos muito. E segundo, à plateia, com sua resistência até essa hora, acho que ficaram. Muito obrigada pelos... nos aturar mais um pouquinho. Eu queria, na verdade, mudar um pouco o ritmo, talvez, se vocês me permitirem, mais os debatedores do que qualquer outra coisa. E eu queria passar direto para uma pergunta que me preocupa muito e queria que cada um de vocês, então, se pudessem refletir sobre isso. A minha primeira pergunta seria o seguinte: existe o SCD sem o dinheiro do FUST? Como é que vocês veem isso? Muito obrigada. Bom, eu acho que o FUST seria fundamental para que o SCD se viabilizasse, mas a posição da Telemar é a seguinte: nós compartilhamos da visão completamente da inclusão digital e já para antecipar, né, essa visão, a Telemar já saiu na frente e nós estamos colocando uma meta interna nossa de 100 escolas por mês já sendo atingidas com a banda larga. Essa semana já assinamos com a Prefeitura de Natal, já temos um acordo com o governo de Pernambuco, estamos fazendo ou seja, uma visita em todos os estados e prefeituras principais para viabilizar essa meta. Junto com o Banco do Brasil, nós estamos disponibilizando, já numa primeira fase, 10 mil computadores reciclados. A Telemar, do seu call center, já está doando 1.500 computadores. Então, ou seja, compartilhando que essa visão é a visão que nós temos que perseguir, nós temos que começar fazendo onde dá, né, e dentro dos recursos possíveis. Nós fizemos um mapeamento das 70 mil escolas da nossa região e vimos que uma boa parte dessas escolas, elas estão nas áreas de cobertura do nosso ADSL Velox, e já 1.500 escolas já têm computador. Então, nós vamos colocar a banda larga já direto nessas 1.500 escolas, e aí viabilizando reciclagem de computador, fazendo a evolução, né, dessas 1.500, depois mais 1.000 e etc., etc., de forma que a gente consiga não necessariamente atingir a visão lá de 2014 em um ano só, mas minimizando a necessidade de CAPEX e maximizando o resultado. Então, a nossa visão é a seguinte: nós temos que começar a fazer, nós temos que buscar essa visão, e quando o SCD for efetivamente feito e formalizado, e aí o FUST poderá financiar, a gente entra junto para efetivar a visão lá de 2014. Então, essa é a nossa posição. Vamos começar, vamos sair fazendo, e é isso que nós queremos. Eu tive o privilégio, né, de fazer uma viagem ao futuro. Eu morei 3 anos na Ásia, o Silvio sabe bem, e tive o privilégio de fazer as estratégias de banda larga do Japão e da Coreia. E se o país não acreditar nessa visão e fazer acontecer, nós vamos ficar, eu acho que, patinando, e eu acho que a Coreia deu um grande exemplo de como reverter uma situação do país e planejar e implementar o futuro. Tá? Vocês querem assim ou posso ir mudando? Então vou para o Matarazzo, que é o que mais me importa. Bom, eu acho o seguinte: a gente desenhou o SCD não por causa do FUST. Tá? O desenho do SCD aconteceu em paralelo quase com a discussão do FUST, e o que acontece é que a lei do FUST, né, por acaso, fala de um objetivo que é a inclusão digital. Então, há uma feliz coincidência, uma convergência, né, de objetivos, porque a lei trata exatamente do que a gente está discutindo hoje. Do ponto de vista daquilo que a gente já analisou e com quem a gente já discutiu, um serviço como o que a gente está desenhando é um serviço demandado hoje por empresas, como a própria GM colocou aqui. Tá? E, como a própria GM colocou, empresas que estão dispostas a pagar por ele. Tá? Então, se a gente tem empresas, tem um setor corporativo disposto a pagar pelo serviço, para esse segmento, tá? O FUST é completamente desnecessário. Tá? E o FUST entra, então, eu acho, com o papel que ele tem lá na lei,
que é exatamente ajudar a levar esse serviço aonde essa exploração com base na tarifa não for viável, não for suficiente, né? Então, garante a extensão desse serviço para outras áreas. Tá? E, nesse sentido, acho que a posição da Telemar está muito correta, né? E acho até que já é um benefício do SCD. Depois do início da discussão do SCD, várias das iniciativas ligadas à inclusão digital se aceleraram, né? A gente tem visto isso. Então, mesmo antes de entrar em serviço, acho que o SCD já está provocando um movimento na direção da inclusão digital, que para a gente é muito importante. Bom, respondendo a tua pergunta e tentando se ater à pergunta, né? Quer dizer, se não existir o FUST, então eu acho que não precisaria ser um serviço público como ele está conceituado hoje, né? O que, obviamente, talvez simplificaria a questão do serviço. Acho que a existência, ser um serviço público e conceituado como ele é hoje, foi o nascimento lá do pedido lá para o Tribunal de Contas, da maneira como que poderia ser utilizado o FUST, e, como consequência, virou um serviço público, e a gente sabe que, como serviço público, você tem essa dificuldade maior por ser serviço público. Então, essa é algum tipo de serviço sem ser serviço público e sem o FUST seria possível ser feito. Provavelmente seria alguma coisa diferente, porque, vamos dizer, com os objetivos, como nessa primeira fase da consulta pública que ele nasceu, com os objetivos de universalização e todas essas coisas, cidades pequenas, todas as, vamos dizer, dos pequenos centros para os grandes e todas essas coisas, que é um pouco ao contrário do que a Telemar está fazendo, que é levar onde a rede já está, vamos dizer que, de certa forma, é inteligente, também seria difícil, porque seria onde você teria que colocar a rede adicional. Então, vamos dizer, eu acho que é possível ter uma outra concepção que não é o que está aqui hoje, para fazer sem o FUST. Teria que ser diferente. Mas certamente é possível, até porque as tecnologias estão demonstrando que é possível, até porque quase que espontaneamente as próprias operadoras estão demonstrando que estão, vamos dizer, dispostas a fazer isso. Só que, vamos dizer, eu acho que seria muito importante para esse setor, e até como diretor da TEG Brasil, vamos dizer, para defender o dinheiro que é do setor, que a gente conseguisse viabilizar que o FUST fosse utilizado. Então, acho que a defesa de que a gente consiga começar a utilizar o FUST, assim, com qualquer coisa, pelo amor de Deus, o primeiro dinheiro do FUST que venha, talvez seja uma das grandes bandeiras do setor, certo? Mais cedo do que mais tarde. Só, na verdade, mais do que o contingenciamento do dinheiro, Silvio, o que eu estou pensando é um pouco pelo momento do novo governo, onde o ministro tem falado que o FUST é o FUST e o SCD é outra coisa. Então, eu estou entendendo que ele vai usar o dinheiro do FUST para outra coisa que não é o SCD. Então, é essa discussão um pouco que eu estava querendo levantar. E a conta não fecha. Justo, a conta não fecha. Parece que o FUST foi feito para isso, né? Para universalização. Então, se o SCD está com o objetivo de ajudar na universalização, claramente ele deve ser usado. Me parece que muito essa discussão do FUST ser usado ou não, ela passa por interesses políticos que extrapolam a característica do FUST e tem que ser resolvido. O que a gente vê claramente nessa experiência que está acontecendo, por exemplo, o ônibus que a gente colocou, ele é uma plataforma tangibilizadora de um conceito. Fica muito na discussão, né? Daí, de repente, a pessoa entra num ônibus e vê tudo ali funcionando e fala, poxa, mas é isso? Tá certo? E é. Então, ela ajuda a conscientização e a desamarrar esse nó político que aconteceu, acho, do FUST até hoje. Bom, em primeiro lugar, se o objetivo não é o FUST ou não é o ECD, o objetivo é a inclusão digital. Se o objetivo é a inclusão digital, e eu encaro isso como uma missão de entregar na mão de cada brasileiro um computador, não só acesso à internet, mas toda a experiência de uso de um computador, na sua essência, e durante esse painel o que nós percebemos com muita clareza é que o computador não é um equipamento, ele é um conjunto de serviços. Eu não tenho dúvida de que a implementação de um grande processo de inclusão digital é absolutamente viável sem o FUST,
no sentido de que ele é um bom negócio para as operadoras. Eu acho que o grande benefício do SCD foi estimular as operadoras a caminharem nessa direção e incluir como prioridade a construção de modelos de negócio que tornem a inclusão digital rentável. Um serviço desse só vai ser disponível de maneira ampla, só vai atingir ubiquidade se ele for rentável. Ora, é evidente que o FUS pode ser usado como vetor de interferência, por um lado. Algumas coisas no SCD me incomodam, como ele não ser neutro em relação à competição. A gente viu algumas intenções de se gerarem novas operadoras. Eu não acho que o Brasil precisa de novas operadoras. Eu acho que essa é uma tarefa de grandes dimensões e, portanto, ela deve ser realizada por agentes de muito grande porte, o que quer dizer que devam ser as grandes operadoras que nós temos. Então, acho que está faltando aí uma interação construtiva entre as operadoras e o órgão regulador. Aliás, tenho insistido aqui que a Telebrasil é um ambiente bastante interessante para que a gente construa ofertas do setor para o governo, para que a gente não veja essa divergência de atitudes. Então, objetivando, inclusão digital é um bom negócio. Se a operadora entender que a escola é um investimento de pré-venda e que quando ele plantar na escola, isso vai gerar demanda no mercado, no entorno da escola, e que isso vai fazer com que seja extremamente interessante para a operadora plantar esse investimento de pré-venda na escola, a implantação de infraestrutura nas escolas vai sair de graça. Então, onde é que entra recursos como o FUS? Recursos como o FUS entram na remuneração de serviços específicos. Nós temos que tomar muito cuidado de não achar que o FUS vai pagar conexão, porque conexão não quer dizer que as pessoas estão usando o serviço. O Proinfo foi um exemplo claro, onde se colocou computadores em dezenas de milhares de escolas, e em muitas dessas escolas os computadores jamais foram ligados. E pessoas que foram treinadas, foi um desperdício tremendo, voltaram para a iniciativa privada. Eu não acho... Bom, aí essa é uma outra discussão. Eu disse antes, aliás, vou fazer uma referência, para não deixar pendente, eu disse que muitas das coisas que eu aqui ouvi, eu via claramente como ações ilegais. Isto não quer dizer que estas ações que as operadoras estão nos apresentando, elas sejam ruins ou sejam ilegítimas. O que eu quis dizer, e por isso eu enderecei a minha pergunta ao regulador, naquele outro painel, é de que a lei está errada e que a lei pode se tornar obstáculo à ação convergente. Eu não quis dizer que, como as operadoras estão agindo de forma ilegal, elas estão na direção errada. Ao contrário, eu acho que o que as operadoras mostraram aqui nesse painel é extremamente positivo, a sua visão, elementos, coisas que foram ditas, por exemplo, que quem é móvel não precisa ser o dispositivo, né? Quem é móvel é o consumidor, e o fato de você ter um cartão e poder usar esse cartão para acessar qualquer serviço, mesmo num TUP, por exemplo, é extremamente positivo. Então, esse mesmo cartão, que é multi-aplicação, deveria ser um cartão de inclusão digital. E se a inclusão digital for um serviço efetivamente prestado, se o aluno usar, se o professor usar, se o cidadão usar, então o FUS pode pagar esta transação de inclusão digital efetivamente ocorrida, um serviço efetivamente prestado. Senão nós vamos ver dinheiro do FUS pagando infraestrutura adicional e muito possivelmente não utilizado. Veja, acho que uma das vantagens de estar aqui fora do setor é não ter idiosincrasias a defender. Então, primeiro eu quero falar como consumidor. Como consumidor, eu me acho extremamente lesado ao ver que todo mês tem lá um pedaço da minha conta telefônica indo para um fundo que até o presente não resultou numa prática efetiva, numa transformação nenhuma. E depois eu queria lembrar a vocês que a maioria da população brasileira, os interessados efetivamente no FUS, ou no SCD, ou qualquer outra política pública de inclusão, não sabem o que é o FUS, né? Eu, pela primeira vez, vi no Jornal Nacional, alguns dias, uma matéria falando sobre FUS. Até então eu não me lembrava, pelo menos não me lembrava de ter visto nada disso. Eu posso dizer para vocês, com certeza, que, independente do FUS ou do SCD, tem muita gente tomando iniciativas e fazendo as coisas sozinhas. E não necessariamente as melhores, algumas muito efetivas, outras nem tanto. Eu posso dizer isso para vocês em relação a muitos municípios que a gente conhece. Eu vejo o município de São José dos Campos, Santos, o município de Curitiba, por exemplo, que vem, Vitória,
Sorocaba, Jundiaí, Limeira, Natal, tem bastante gente se mexendo, vários estados se mexendo nesse sentido também, o governo do estado de São Paulo já vem tem inclusão digital como política pública, e eu acho que essa que é a grande questão. E toda vez que a gente vai fazer um projeto com o município, eu sempre digo, o projeto não é meu, não é um terceiro que está chegando aqui, não sou eu que faço a inclusão digital, é o município, né? Então, o município tem que ter uma bandeira de inclusão digital que envolve equipamento, conexão, formação de professores, prestação de serviço à comunidade e por aí adiante. E uma coisa que é uma ideia louca que me passa pela cabeça, eu que entendo muito pouco de FUST, é o seguinte, acho que ninguém nega que nos últimos 10 anos a educação brasileira melhorou bastante. Tem gente que ainda fala, a educação no meu tempo é que era boa, há 30, 40 anos. Eu só gosto de lembrar que há 30, 40 anos a educação era muito boa, só que era para 20% das pessoas, né? Hoje a gente tem uma educação que não é a maravilha que a gente espera, só que, em geral, aí estamos com quase 100% das crianças em idade escolar na escola. Então, vamos trabalhar para melhorar isso. Mas a ideia louca, absolutamente abstrata, e talvez estapafúrdia, digam vocês, é o seguinte, a educação brasileira melhorou graças a uma série de iniciativas, mas uma fundamental, que se chama Fundef, que é um fundo de desenvolvimento e valorização do magistério. Esse é um fundo que estabeleceu regras rígidas, claras e fontes de financiamento para a educação brasileira. Formado com ICMS, formado com ISS, formado com IPI, tem várias fontes de receita, não como acho que o FUST só tem uma fonte de receita, né? E o Fundef descentraliza recursos para os municípios e para os estados que precisem, tomem suas atitudes. Não sei. Eu acho que inclusão digital é algo tão importante que deveria ter uma vinculação efetiva e definitiva. Não sei, um fundo permanente, uma discussão permanente que desse condições para que as coisas acontecessem de verdade. Apoiasse a prefeitura, apoiasse o Estado, que está se mexendo sozinho. Não, na verdade, o fundo tem, o problema é que não adianta. Eu queria abrir para a plateia. Alguém quer fazer pergunta? Senão eu tenho mais um bocado aqui. Humberto, por favor. Bom, Humberto Canho da Siemens. Primeiro eu queria fazer uma colocação. Foi dito aqui que só as escolas públicas podem resolver esse problema. Eu acho que a gente está subestimando as forças das ONGs. Tá? Eu acho que as ONGs hoje estão cumprindo também com um papel muito importante para uma inclusão social. Eu acho o seguinte, não adianta a gente falar de inclusão digital se a gente primeiro não incluir socialmente as pessoas. Tá? E eu tenho, inclusive, comentado para algumas pessoas que, para mim, o melhor instrumento de inclusão social que existiu nesse país nos últimos tempos é o celular. O celular pré-pago inclui socialmente pessoas. Tá? Porque a pessoa não tem endereço, às vezes não tem documento, e tem um celular e é alcançável. Bom, mas indo para o tema do SCD, óbvio, o SCD é o tipo daquelas coisas que ninguém é contra. Tá? Agora, o que a gente tem que discutir um pouco é como implementá-lo, tá? E eu acho que o Carlos foi muito feliz na colocação dele. E aí eu faço duas colocações, né? Primeira delas, né? Nós somos um país pobre, tá? E nós não podemos esquecer que nós somos um país pobre. E a segunda é que o ótimo é inimigo do bom. Se a gente juntar essas duas coisas, tá? A gente consegue dar um encaminhamento para uma ideia que todo mundo é a favor, sem querer reinventar a roda. Eu acho que o que tem acontecido com a SCD, sob a égide do SCD, nós estamos querendo reinventar a roda. Tá? Eu, como cidadão agora, eu acho que nós não deveríamos usar de forma alguma dinheiro do FUST para fazer infraestrutura, gente. De forma alguma. Tá? Nós temos um monte de infraestrutura de telefonia fixa, um monte de infraestrutura de telefonia móvel, e eu não quero entrar no engenheirês, tá? Porque aí eu vou começar a discutir que você faz a mesma coisa que nós estamos querendo fazer com uma solução que foi apresentada aqui com a propaganda, nós podemos fazer isso com as bandas A, B, C, D que existem hoje muito mais facilmente. Ok? Desculpa, ok. É só isso que eu queria falar e talvez o Matarazzo pudesse comentar um pouco a esse respeito. Então eu queria complementar um pouquinho, eu acho que aí entra um pouco na discussão que eu gostaria de levantar aqui também, é o tal do 450. Ó, nitidamente o mercado tem uns que são muito a favor e os outros são muito contra. E, enfim, eu queria entender por que o SCD precisa estar vinculado a isso também, ou se a 450 vai sobreviver apesar do SCD também. Não, acho que tem algumas coisas importantes que estão sendo comentadas aqui, a gente tem que aproveitar para esclarecer, acho que esse é o objetivo do painel. A ideia do SCD não tem vínculo com nenhuma tecnologia, tá? O princípio do SCD é poder aproveitar qualquer tecnologia que esteja disponível.
Tanto que uma das coisas que a gente discutiu já a nível interno na agência era como utilizar as plataformas que aí estão, as plataformas wireless que estão aí. Tá? E também como é que a gente poderia utilizar as plataformas de fixo. Vocês veem que alguns regulamentos estão sendo emitidos pela agência. Tá? Os regulamentos de unbundling, um regulamento de interconexão, vem aí um regulamento de remuneração de redes e alguns outros. A visão clara para o SCD é o seguinte: o SCD não vai, provavelmente, né, e nós gostaríamos muito, não vai exigir um grande investimento de CAPEX, porque a infraestrutura está aí. Mesmo em lugares em que a gente ainda não tem serviço de telecomunicações, nós estamos apelando, a gente foi buscar na área de energia elétrica apoio para desenvolver um projeto. Vocês sabem que a área de energia elétrica tem um programa chamado Luz para Todos, né? E esse programa, além de levar a questão da energia elétrica, pode também nos ajudar a solucionar algumas questões de telecomunicações. A gente tem um fórum montado hoje para discutir Power Line Communication, usar essa infraestrutura para ajudar no processo de disponibilizar um pouco mais de recursos, principalmente nas áreas rurais, nas áreas mais carentes. E o que a gente vem tentando experimentar com o SCD é uma utilização combinada de tecnologias. A gente tem muito uma tecnologia que só é usada para uma coisa, né? E a gente está querendo misturar essas tecnologias todas, aproveitar o máximo de cada uma delas para reduzir custo. Porque foi colocado aqui, né, já várias vezes, produzir alguma coisa que custa muito caro, ou produzir alguma coisa que dependa de uma infraestrutura específica, portanto, vai acabar custando caro, não vai ser a solução que a gente está procurando. Tá? Então, não existe vínculo do SCD com 450. Existe, sim, uma visão que aconteceu há algum tempo atrás, de verificar se nós disporíamos de uma plataforma para alcançar a área rural, na extensão que a gente precisa, tá? Com uma banda mais alta do que a banda simplesmente para comunicação de voz. E aí surgiu a ideia do experimento, né, com o 450. A gente aproveitou a figura do SCD, que tem aplicações em banda mais larga, para fazer a experiência com isso, como estamos fazendo com satélite e como vamos fazer com PLC. Tá? Então, não tem nenhum vínculo, a gente está procurando alternativas. Tá? Qualquer tecnologia serve. Um comentário interessante: quando a gente fala do SCD, né, tem, obviamente, um processo de universalização aí apontado. Tem uma questão importante que as pessoas esquecem. O governo é o maior consumidor de telecomunicações no Brasil. O próprio governo, a nível federal, estadual e municipal. E faz isso para prestar serviços à população. Tá? O que hoje acontece, e a gente está tentando alterar a modelagem com o SCD, é que o governo contrata a parte de telecom, tá? Contrata outras empresas para fazer toda a parte de estruturação, de armazenamento e distribuição da informação, e fica ainda com um problema na ponta, inventando o poupa-tempo, inventando telecentros, né? Inúmeras iniciativas para que esses serviços cheguem à população. Tá? Então, isso gera uma série de projetos totalmente independentes em que a economia de escala desaparece. As soluções não são convergentes, a gente não cria uma sinergia como o que aconteceu no projeto da Coreia. Né? Então, o que a gente está procurando com o SCD é fazer com que as opiniões de operadores, fabricantes e prestadores de serviço encontrem um fórum convergente, tá? Para que a gente monte uma estrutura em que estas coisas possam ser ofertadas de uma maneira mais racional. Deixa eu só falar uma coisa. A menina já me mostrou ali o cartãozinho de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Eu queria sugerir à plateia a gente dar um prazo para ela parar de ficar agoniada. Vocês querem acabar que horas? 2h30, 15 para as 3, 2h35, como é que está aí a disposição? 15 para as 3, tá bom? Está muito tarde? Está muito... Tá bom? 15 para as 3. Então, tá, só dando continuidade, 15 para as 3, tá? Resolvido, estou com a relógio aqui. Eu queria entender um pouquinho, assim, no caso da Telemar, que tem a região maior e tal, como é que você vê essa questão dessa possibilidade? Vocês vão começar onde você já tem rede, mas certamente vocês têm muito lugar onde não tem rede, onde precisaria da inclusão, né? Como é que vocês fazem essa avaliação? Bom, eu acho que a colocação do Humberto foi perfeita. Eu tenho um vício profissional, fazer conta. Eu faço as contas, né? E eu acho que fazer conta nessa hora é muito importante, né? Ao se fazer o Pareto 80-20, o que nós vamos achar é que realmente 80% das escolas, elas estão em lugar que tem rede, estão em lugar onde com um incremento pequeno de CAPEX a gente pode vir a servir
com a infraestrutura que está aí agora, né? Para você otimizar os investimentos ou a utilização do FUST, bastaria, né, utilizar a infraestrutura da fixa aí colocada, né, e marginalmente focalizar nesses 80-20 num primeiro momento. Então, até o Zilli tem conversado com o Matarazzo, tudo. O que a gente sugere para o sucesso do SCD é que, da mesma forma como foi feita a privatização, que uma empresa de consultoria que seja independente, um banco de investimento, esteja junto com a Anatel para ajudar a fazer as contas, né? Para ajudar a priorizar e ajudar que as coisas sejam feitas dentro da nossa realidade. Que a nossa realidade, bem colocada, é que nós temos limitações, nós somos um país pobre e eu acho que a gente tem que focalizar em maximizar o resultado no curto prazo. E eu acho que, para isso, a gente tem que, inteligentemente, né, utilizar o máximo da infraestrutura aí disponibilizada. Então, essa eu acho que é a principal foco do que a gente pode fazer no curtíssimo prazo. Tá, o Rocha vai contar um pouquinho, mas aí eu queria entrar na coisa do 450, porque eu pessoalmente acho muito interessante essa alternativa. Deve baratear muito, né? Que você coloca um negócio só e atende todo mundo. E, enfim, aí eu queria ver um pouquinho isso. Aí eu vou falar com o presidente. Presidente, está uma excelente oportunidade da Telebrasil assumir esse papel. Essa contratação que está sendo sugerida, acho muito interessante, mas a minha proposta, embora utópica, seja que a gente faça isso dentro da Telebrasil, que a gente faça esse debate, que a gente liste os pontos de consenso, que eu acho que serão muitos, e os de divergência a gente destaca, e depois dessa discussão intensa intra-setor, a gente vai ao governo e diz, olha, isso aqui é o que o setor pensa. E eu não podia concordar mais com o André no seguinte sentido, eu insisto que o país não tem dinheiro, esse negócio tem que ser feito de forma acelerada e os agentes têm que ser grandes agentes. Por outro lado, a legislação é muito clara, quer dizer, as ações de universalização, elas não podem interferir no processo de competição. Elas não são instrumentos de interferência no processo de competição. No aspecto da tecnologia, não resta dúvida de que uma tecnologia como o CDMA 450 é muito interessante. Agora, essa é uma discussão entre o cliente, que é a operadora, e o fornecedor. Essa discussão, acho eu, o governo não tem que botar a mão nela, o governo não tem nada a ver com isso. Essa discussão de qual é a tecnologia que vai tornar o negócio do operador mais atraente deveria ser uma discussão entre o operador e o seu fornecedor. O governo, com certeza, não pode interferir nesse processo. Isso de uma maneira ampla, conceitual. Por outro lado, é importante ter claro o seguinte, não há dúvida de que a solução de inclusão digital ampla, ela só se torna viável economicamente se ela for um processo compartilhado. Nas experiências que temos feito em escolas e com operadoras e órgãos públicos, como no caso do Poupa Tempo, a gente já tem consolidado uma relação de compartilhamento da ordem de 35 a 50 usuários por terminal. Vamos usar 40 para fazer um número interessante. Isso vai dar aí de 10 a 15 horas de uso mês, dependendo da disponibilidade dos locais de acesso público compartilhado. Ora, nós temos uma planta de 22 milhões de PCs, que, pelo paradigma do PC, é obsoletada aceleradamente a cada 3 anos, no máximo. Então, se a gente fizer uma continha simples, que é 1/4 da planta, 22, 20, 1/4 dá 5, né? Vezes 40, quantos milhões dá? Então, infraestrutura de CAPEX e terminal está resolvida. É PC usado, obsoletado. Com essa mesma solução de computador pessoal, claro que não. Quer dizer, o pessoal tem que ser um serviço, né? Como é que a gente resolve o pessoal? A gente dá um cartão, especialmente para que o pagamento possa ser feito não pelo cidadão, mas através de tarifação reversa. Nós vimos aqui vários serviços, então, acesso a um extrato do INSS, quem paga a transação é o INSS. Faz uma matrícula na escola pública municipal, quem paga a transação é a escola pública municipal. Isso já é assim no 0800. Isso já é assim no Banco 24 Horas, na rede da tecnologia bancária, há muito tempo. Não sei se os senhores sabem, mais de 80%, talvez 85% das transações nos caixas do Banco 24 Horas é para acesso a extrato, não é para tirar dinheiro. É busca de informação. Aliás, alguém disse aqui
que o pessoal foi olhar extrato do FGTS. Quem é que deveria pagar essa transação? Quem deveria pagar é o pessoal do FGTS. Ora, se quem pagar a prestação de serviço for o prestador de serviço digital, porque é mais barato pagar um serviço entregue digitalmente do que um serviço entregue presencialmente, é o modelo do pré-pago. Está resolvido. O sistema de billing está aí, gera CDR por transação, o CAPEX está resolvido. Então, esse problema está resolvido do ponto de vista de infraestrutura. É claro que novas tecnologias vão permitir acessar, eventualmente, localidades que não são acessíveis hoje. Essa é uma outra discussão, mas, com certeza, 80% da população é urbana. Então, essa discussão acho que pode ser travada intra-associação. Pois a gente vai conversar sobre o seu modelo, viu, Carlinhos? Até eu já não entendi direito. Vai lá, você... Não, dois comentários. Eu acho que primeiro, as soluções, vamos dizer, que permitam que você cubra uma... que você cubra, vamos dizer, um pedaço maior de terreno com a tecnologia mais concentrada, essas são soluções muito importantes para o Brasil e independem, inclusive, do SCD. A gente tem que ir atrás para cobrir áreas rurais, para cobrir áreas... Então, essa experiência, o IMAX vindo e qualquer uma outra que sirva para isso, qualquer frequência que seja, tem um grande valor e nós temos que incentivar isso, porque o Brasil, vamos dizer, é um país, vamos dizer, com dificuldade e CAPEX agora é complicado, assim como satélites, os satélites que vêm vindo e assim por diante. Quer dizer, a gente vai ter muito mais alternativas. Do ponto de vista do SCD, eu acho que uma coisa é dizer o seguinte, a gente pode discutir se vindo pequeno para o grande, mais ou menos o que o André está falando, que se a gente poderia ser mais inteligente, mas uma coisa que a gente precisava fazer como comunidade é ajudar que o SCD saia. Eu acho que aqui eu defender o tempo todo que o Matarazzo teve, não é porque o Pedro Jaime veio do Ministério, vamos dizer, para a Anatel, vamos dizer que entrou, o secretário está aí ainda ou já foi embora? Já foi embora o secretário. Então, é uma pena que o secretário não está aí, porque a gente podia, inclusive, perguntar para o secretário que podia estar aqui em cima para ele dizer, porque não faz sentido que o mesmo governo, um tempo depois que criou o SCD, mandou para o Tribunal de Contas, perguntou como é que devia ser, estruturou, vamos dizer, vá para o outro caminho e a gente não consiga usar o FUST. Eu não sei que SCD é melhor, vamos dizer, qualquer um, desde que a gente consiga colocar aqui para frente, comece a andar e comece a usar o FUST. Eu acho que a TEG Brasil tem, sim, um papel importante, como o Carlos falou, de defender que o FUST seja utilizado, que algo como o SCD saia, e saia rápido, e saia, como foi dito anteriormente, ainda nesse ano. Né? Não tinha 40 milhões de reais. 40 milhões de reais é pouco perante os 3 bilhões de reais que está lá, mas vamos usar os 40 milhões, pelo amor de Deus, para alguma coisa. E certamente soluções coletivas tipo escola são as que, vamos dizer, as que mais se enquadram na necessidade de usar esse tipo de dinheiro. Né? Pelo amor de Deus, vamos nos acertar como comunidade, vamos dizer ao ministro, vamos dizer ao secretário, vamos sair com qualquer coisa do outro lado. Eu vou passar para o Batistão, mas antes de passar, eu acho que aí... Bom, o papel é mesmo, levantar o debate. Eu acho que o problema não é a inclusão digital. O problema é o SCD. Correto? Eu acho que essa é a grande questão que se coloca, até porque quando a Anatel lançou as suas consultas públicas e tal, que até hoje a gente ainda não viu o que deu, né? Assim, o mercado todo reagiu ao modelo proposto. Então, você tem a reação do mercado, você tem a reação do governo, que, embora seja o mesmo governo, são ministros e partidos diferentes conduzindo agora as comunicações, tá certo? Então, são visões que ainda não encontraram uma convergência, né? Batistella, por favor, como é que você vê essa questão do atendimento rural, que já que você é o grande, né, grande móvel dessa coisa, esse atendimento rural, como é que você acha que ele é factível do ponto de vista de custo efetivo, ou a gente tem que começar de uma outra forma e tal? Bom, me parece que existe alguma dificuldade de entendimento do conceito da SCD também, né, nesse processo todo. O que eu percebo é que, independente de existir infraestrutura, a infraestrutura não está disponível, não sei porquê. Né?
ou porque a forma de comercialização é difícil, ou a forma como as pessoas chegam na operadora e pedem a infraestrutura, e não sei. Tá? Pode ser até pelo motivo da primeira palestra que aconteceu aqui, que os prestadores de serviços estão mortos e têm que se transformar em prestadores de serviços. Tá certo? Então, não sei isso daí que acontece. Tá? Então, o que eu percebo é o seguinte, o ônibus andando, ele está levando já a infraestrutura junto, tá? Então ele resolve um problema. Tá certo? Então, esse é um ponto. Eu queria somar o seguinte, é importante, isso que ele está dizendo é fundamental. O ônibus mostra o seguinte, o ônibus traz um serviço, e a gente experimentou a mesma coisa na escola com a outra solução similar, é que a escola não tem competência técnica para pegar uma conexão de banda larga, pegar os tais micros usados que estão sendo doados e transformar isso num serviço. Micro, doado, usado e conexão não são um serviço. Então, o que está faltando, de fato, talvez seja as operadoras apresentarem um serviço onde ela se compromete com SLA no terminal que o aluno vai acessar. E aí ela diz, olha, eu estou tão comprometida com o serviço que eu proponho para o governo que pague a transação de acesso. E que, se não funcionar na escola e ninguém usar, não precisa me pagar nada. Só recebo se tiver uma estrutura funcionando com SLA. Ó, nós temos 5 minutos, então eu vou abrir para a plateia mais uma vez e ver quem é. Não posso comentar nada? Pode, no final você vai falar, Matara. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Além do jornalista? Só o Fonseca? Então é Fonseca. Alô? Ah, não, tem lá, tem. Fonseca, senta. Senta. Quer dizer, não tem fila de velhinho, não? Velhinho aqui não tem vez. Você encerra, você faz a pergunta final e o Matarazzo e todo mundo da mesa fala mais 2 minutinhos correndo, e a gente, porque senão a menina me mata ali. Vamos lá. Roberita, da NOC. Eu acho que a gente está discutindo aqui a questão da infraestrutura. Eu acho que, de certa forma, pelos operadores que estão aí, tem uma parte significativa da infraestrutura que já chega dentro dessas localidades onde a gente está tentando viabilizar a inclusão digital. Eu acho que a grande questão que não se tem discutido é como é que a gente vai manter esse negócio? Como é que a gente vai levar o conteúdo, como muito bem colocou o professor Áureo? Quem é que vai manter esses instrutores lá? Porque se a gente não tiver toda essa infraestrutura, tudo que a gente está discutindo aqui em termos de rede vai ser sucateada em alguns meses. Tá certo? Então, são os mesmos problemas que a gente tem visto sempre. Então, a gente está discutindo hoje aqui uma questão da infraestrutura, onde existe interesses de fornecedores, tá certo? A gente acabou de ver aí uma propaganda onde vincula o serviço a uma determinada tecnologia, quando, na verdade, eu acho que a grande questão é como é que a gente vai colocar profissionais capacitados para incluir digitalmente essas pessoas que estão excluídas. E, complementando, eu acredito que a grande exclusão digital estão dentro dos grandes centros, tá certo? Que é o nosso vizinho que, infelizmente, mora numa localidade carente, numa favela, e que não tem acesso a esse serviço, aonde o mercado de trabalho dele exige essa inclusão digital dele. Então, esse ponto é muito mais importante do que a gente está discutindo aqui se uma localidade de 10 habitantes precisa ter um computador ou não. Eu gostaria de endereçar essa questão para o doutor Matarazzo e saber como, dentro da regulamentação e como que o órgão regulador está pensando na questão da universalização desse serviço, aonde o conceito seria, para mim, muito mais do Ministério da Educação do que do regulador de telecomunicações. Só para complementar, então, Fonseca, por favor, faz a pergunta, que aí a gente dá a bateria geral, o Matarazzo responde a todo mundo e os outros falam e nós vamos almoçar. Não, uma pergunta é o seguinte, rapidamente, nós queremos que isso venha de cima para baixo ou de baixo para cima? Baixo para cima são coisas isoladas que vão acontecer. De cima para baixo, governão, etc, etc. Está, inclusive, Ministério da Educação, né? Obviamente, é a pergunta óbvia, vai entrar ou não vai entrar, ou é a Anatel que vai não sei o quê? Briguinhas já tivemos várias, Linux e Windows, o FUST acabou no superávit primário, né? Então não deu em nada. Então é muito interessante. E aí, não vai tirar lá com Palocci, não vai tirar aquele FUST de lá de
Acho muito difícil. Bom, rapidamente, uma briguinha que eu também tenho ouvido. A gente vai, é legal você ir a seminários que você ouve muita briguinha. E, como não falaram aqui explicitamente, eu vou falar qual é a briguinha. A briguinha do 450 MHz é uma briga entre tecnologias. Dizem, eu ponho lá minha antenona, um raio, não sei de quantas coisas e tal. O outro diz o quê? Eu levo o meu rádiozinho digital, ponto a ponto, e chego lá, eu atendo mais cidades do que outras através desse rádio digital. E se continuar também essa briguinha, é uma briga de Linux versus Windows visto de outra maneira, que vai paralisar tudo. Então, a minha pergunta, eu realmente tenho essa dúvida. Tem essas briguinhas, deve vir de cima para baixo. Deixo aberto aí. Bom, esse lado aqui está abrindo mão de falar. Queria saber qual lado aqui que está abrindo mão de falar, porque aí o Matarazzo, então, encerraria a... Então, só um minutinho, o Áudio vai falar o comentário, depois o Matarazzo encerra. Todo mundo está abrindo mão do Matarazzo. O meu comercial. Eu vou ser indelicado, não abrir mão do tempo Matarazzo, mas serei breve. Acho que, realmente, se há um debate importante, é esse que está tendo aqui. Que, evidentemente, que há recurso, há interesse, existem tecnologias, há uma carência, uma necessidade enorme. Mas eu digo para vocês, com alguma experiência de escola pública, que o nosso grupo de pessoas tem, o Carlos tem também, vários outros têm, de que não adianta investir, não adianta colocar a melhor tecnologia, não adianta colocar a melhor possibilidade na mão do professor se você não habilitá-lo. Eu nem uso o termo capacitar, né? Porque eu, como um bom radical, digo, o professor não é lixo para ser reciclado, não é incapaz para ser capacitado, né? Então ele tem que ser habilitado nisso, né? E não é cachorro para ser treinado, é verdade, pode ser. Então, na verdade, a gente precisa pensar muito nessa discussão, e não pode ser desassociada, é esse que eu acho que é o meu grande comentário, da questão de como é que vai funcionar do ponto de vista de infraestrutura, mas e depois? E depois? Quem garante que vai continuar funcionando e, efetivamente, quem garante que o menino, a menina, o cidadão que vai ter acesso a qualquer que seja essa tecnologia vai fazer isso de uma maneira produtiva? Então, o exemplo é o menino que vai para a sala, para o laboratório de informática, quem garante que ele vai aprender mais ou melhor. Mas a educação eu não vejo no debate, então eu acho difícil. Me faz falta essa visão da educação, mas eu acho que, no fim das contas, todo mundo tem que... É uma necessidade conjunta. Precisamos, não pode se gastar 1, 2 ou 3 bilhões, ou quanto é que seja, se não tiver um projeto de médio e longo prazo. Isso, em pedagogia, a gente traduz como metodologia. Tá bom, vai se usar essa estrutura, eu quero saber qual que é a metodologia disso tudo. Bom, eu acho extremamente importante ter oportunidade de discutir isso, como a gente está discutindo aqui. A gente teve muito poucas. Eu acho que as audiências públicas não foram suficientes e tenho a clara sensação que o pessoal ainda não entendeu o que a gente está tentando fazer com a SCD. Tá? Então, eu vou começar por uma colocação que eu vi aí, que é o seguinte. A minha discussão, e já tenho alguns anos, né, discutindo esse negócio, não pode ser de cima para baixo e não pode ser só de baixo para cima. Tá? Didaticamente, eu digo o seguinte: você precisa ter a comunidade envolvida, tá, em uma solução que o governo se compromete a dar para a comunidade. Não é impor uma solução à comunidade. Tá? A primeira coisa com o SCD é o seguinte: não vai existir um serviço igual em tudo quanto é lugar. Não vai existir um padrão igual em todos os lugares. Tá? Quando a gente fez o primeiro projeto, e aí eu vou só falar de escola, o primeiro projeto a gente diz o seguinte: é número de máquinas por aluno. Erro número 1. Depois a configuração de máquina padrão. Erro número 2. Depois tem que treinar o professor. Erro número 3. Tá? E depois tem que bancar tudo isso. Erro número 4. Ninguém perguntou para a comunidade o que ela queria. Tá? E quando a gente foi perguntar, não era nada disso que eles queriam. Tá? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente está trabalhando no sentido inverso. O que a gente construiu com o SCD é uma ferramenta que fica à disposição do executivo, da educação, da saúde, da segurança pública, do que for, para criar um programa para utilizar esse recurso. Se não existe programa, não vai usar. O critério de ressarcimento que existe, né, para, por exemplo, aplicar recurso do FUST, tem a ver com a prestação do serviço e não com a disponibilidade da infraestrutura. Na melhor das hipóteses, é redução de conta. Tá? Não é pagamento de infraestrutura.
Então, se não tiver serviço funcionando, ninguém vai receber nada de volta. O outro critério que a gente já discutiu é o seguinte: o Ministério da Educação está montando um programa de educação. Vai decidir quais são as prioridades, vai decidir quais são as escolas, vai decidir como é que isso vai ser tratado. Isso não vai estar no PGMU. Todo mundo reclamou, cadê a lista de escolas? Isso não faz parte da definição de telecom. O compromisso de telecom é atender a necessidade de qualquer escola dentro de um determinado prazo. Que escola? Aquela que for necessária dentro do programa Educação. Não cabe a telecom fazer esse tipo de definição. Não cabe a telecom dizer qual é o conteúdo que tem que ter lá na escola. Nem quanto tempo isso tem que ser usado. Não cabe a telecom dizer qual é o tipo de terminal que tem que botar na escola, nem quantos terminais tem que colocar na escola. Então, existe no SCD uma figura que é o seguinte: existe uma ferramenta que tem tarifa e que cada unidade, independentemente de ser um projeto para ser utilizado por todos ao mesmo tempo ou não, pode construir um programa. É isso que a gente está fazendo. O vínculo com a infraestrutura é um negócio bem interessante. Deixa eu só entender, você vai pagar tarifa para todos os projetos? Não. Essa é outra decisão que o Ministério também vai tomar. Tá? Então, o que é que vai ser pago? O que é o SCD? Tá? É só um serviço de telecomunicações que é remunerado por tarifa. Tá? O critério de redução de conta é como aplicar o FUST. São duas coisas independentes mesmo. Não são dependentes. O FUST não está desenhado para o SCD ou o SCD para o FUST. Então você vai sobreviver, você vai fazer lançar o SCD apesar do FUST. Por isso, tá? Eu volto a dizer, por isso que existe o seguinte: dispor do SCD é dispor de uma ferramenta para poder aplicar o FUST. Então, como é que o FUST vai ser aplicado? Isso é uma segunda discussão. Quais são as tarifas que vão ser reduzidas, em que nível vão ser reduzidas, em que setor isso vai ser aplicado? Isso é uma decisão do Ministério. Sempre foi. Tá? Por isso que existem os programas definidos pelo Ministério, elencando quais são as ações que têm que ser desenvolvidas, etc. Tá? Então, o que a gente está construindo no SCD é só uma ferramenta. Tá? A gente não tem necessidade, na construção da ferramenta, de vinculá-la totalmente ao FUST. E só um dado interessante aqui, quando a gente discute infraestrutura, colocar uma coisa para vocês que o experimento mostrou. A conexão não é o problema. Tá? A conexão não é o problema. Tá? O problema está no seguinte: para você poder fazer acesso à informação, você precisa de aplicativos. Aplicativo significa software. Quando você tem software, você precisa de hardware. A construção que a gente viu é a seguinte: o hardware e o software estão lá na ponta. Tá? E a velocidade de mudança no hardware e no software é muito grande. O que acontece? Todo o esforço de botar o hardware e o software lá na ponta desaparece em pouco tempo. Tá? É o que acontece com o Proinfo. Né? Tá? Então, o projeto de colocar máquina com hardware e software lá na ponta está sujeito à mudança da tecnologia. E ele fica obsoleto muito rapidamente. Então, a gente inverteu o processo. Tira a necessidade de hardware e software na ponta, centraliza a solução, parte para uma distribuição de software que reduza custos, tá? E tem um gerenciamento centralizado, que é o que as grandes corporações fazem. Agora, isto não é feito em telecom hoje. Mas isso cabe à Anatel definir a arquitetura do modelo do SCD, sim, é o modelo de prestação de serviço. Veja, tem uma coisa importante dentro do processo, né, e a gente está discutindo isso muito. Uma coisa importante dentro do processo é o serviço, o SCD, não é caracterizado pela conexão. Ele está caracterizado pelo serviço que ele presta. E o que não tem hoje em quantidade suficiente para atender todo mundo é a plataforma de prestação do serviço. Porque hoje o que você tem é o seguinte: é um grupo de servidores no SERPA, um grupo de servidores do Ministério A, um grupo de servidores do Ministério B, cada um usando uma estrutura de software, cada um usando um portal, cada um usando uma configuração. E um monte de equipamento espalhado na ponta, também usando diferentes configurações e muitas vezes nenhuma compatível com a outra. Tá? Então, dentro do processo, o SCD tem utilidade para o governo, no seu IGOV, tem utilidade para as empresas, e pode, efetivamente, ser uma ferramenta importante para todos os programas. Mas é só uma ferramenta. Tá? Ele não define nada específico para nenhum programa. Infelizmente, vamos ter que encerrar, porque já recebi uns 3 cartõezinhos ali, e ela vai, por favor.